No século XIV, John Wycliffe realiza a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Foi uma tradução do texto em latim, e as reproduções eram manuscritas, pois não havia imprensa na época. Então ocorreu intensa perseguição por parte das autoridades eclesiásticas contra os seguidores de Wycliffe e as cópias de sua tradução, as quais eram queimadas pela Igreja Católica. No século XVI, a Bíblia de Wycliffe não era amplamente disponível. Além disso, a língua na qual havia sido escrita era agora uma linguagem arcaica. Nesse cenário, William Tyndale busca realizar uma nova tradução, partindo dos textos na linguagem original, em hebraico e grego koiné, para o inglês contemporâneo, em um mundo recém-transformado pela imprensa. Foi no idioma de Israel que os salmos foram cantados no templo de Jeová. Por que o evangelho deveria falar a Inglaterra em latim, a língua da antiga Roma? Eu trarei as escrituras para a Inglaterra, para os ingleses lerem. Criança, mostre-nos seu grande conhecimento. Mamãe! Não tem que temer, exceto a ira de Deus, minha menininha. Então fale. Nosso Pai. Sim? E o que mais? Nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu solenemente lhe proíbo, criança, para que nunca mais fale o credo, a oração do Senhor ou os 10 mandamentos em inglês. Não precisamos mais ouvir. O pai será queimado. Mas por nossa grande compaixão e misericórdia, a viúva será poupada para prover esta prole, depois de termos ensinado a eles mais uma vez o caminho devoto da igreja. Tome as providências. Levem-no. In 1517, 5 men and 2 women were tried for heresy. Their crime? Teaching the Lord's Prayer to their children in English. They were found guilty and burned at the stake. Their martyrdom spoke clearly of the insanity that had possessed the church. England and the entire continent was a war zone of upheaval and widespread persecution. E o Senhor Deus falou através de seu profeta Jeremias e disse que uma coisa horrível tinha acontecido na terra. As profecias dos profetas mentiam, ele disse. E os sacerdotes regiam pela sua própria autoridade. E isso era Israel. O povo escolhido de Deus, tirado do cativeiro no Egito e levado para a terra prometida. Os sacerdotes regiam pela sua própria autoridade. E o que podemos dizer da Inglaterra agora? O que podemos dizer de nossos monges rudes, nossos sacerdotes gananciosos e nossos prelados pomposos? Eles não são o evangelho de Cristo, mas um comércio. E um comércio lucrativo. Pensem nisso, eles querem dinheiro para tudo. Querem dinheiro para batismos, dinheiro para ação de graças, dinheiro para casamentos, dinheiro para enterros, para penitências, para as almas das pessoas, para os cálices e os sinos. Isto é para a glória de Deus. Deveria você baratear a salvação e oferecê-la sem um sacrifício. Como o salmista falou, os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado e o coração contrito. Este homem zombou de mim diante da multidão. Pobres dessas ovelhas. O pároco tosquia, o vigário corta, o sacerdote raspa, o frade desbasta. O que nos falta é um carniceiro que tire a pele. Por que o prelado se veste de vermelho? É para mostrarem que estão preparados a qualquer momento para sofrer o martírio pelo testemunho da palavra de Deus, a palavra de Deus. Se qualquer homem aqui fizer uma pergunta concernente à palavra de Deus, eles estarão prontos a queimá-lo. Ele tem que ser calado. O dia vem, diz a palavra de Deus, quando eu trarei a fome na terra. Não a fome de pão, não a sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 8,
A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus é abordado por um centurião que intercede pela cura do seu servo doente. Jesus se dispõe a ir à casa desse homem dizendo, eu vou curá-lo. Ele diz, nem precisa. Eu sou um homem que estou sujeito à autoridade e eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Eu mando um fazer, ele faz. Eu mando um vir, ele vem. Eu mando o outro ir, ele vai. Ele olha para Jesus e diz, eu entendo como a autoridade funciona. Ele diz, dize uma palavra e o meu servo será curado. A Bíblia diz, em Mateus, no capítulo 8, versículo 10, o seguinte, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Vamos entender o que Jesus está falando. Nem mesmo Israel, os judeus que tinham a palavra, demonstraram tamanha fé. Essa palavra traduzida tamanha fala de uma fé grande. Em outras palavras, Jesus está dizendo, nem Israel encontrei uma fé do tamanho da fé desse cara. O que é essa fé grande? Você lembra que em alguns momentos Jesus confrontou os discípulos por terem uma pequena fé, em outro momento ele elogiou a grande fé de outros, e aqui ele não só está elogiando, mas ele está admirado. Qual é essa grande fé expressa pelo homem? Ele diz, Senhor, não precisa entrar na minha casa, eu não preciso ver um toque seu acontecer no meu servo, basta a tua palavra é suficiente. Prepararam uma cilada para você e eles conseguirão. Você precisa ter cuidado. Eu sei. As pessoas têm sido queimadas, simples pessoas, honestas, queimadas. E por quê? Por ensinar seus filhos o Pai Nosso em inglês. Isso não assusta você? Eles terão uma ressurreição melhor. Eles ensinaram seus filhos o Pai Nosso e foram queimados. Você quer dar à nação a Escritura inteira. O que eles farão com você? Você não tem medo? Tenho. Tenho mais medo daquele que tem o poder de destruir a alma. Nada do que eu diga irá mudar você. Eu pedirei apenas que ande cuidadosamente. Arquibus. O primeiro. O iniciador, aquele que fez o início. O iniciador. O iniciador e consumador da nossa fé. Se eu digo iniciador e consumador, o leitor irá crer que existe um final para a nossa fé. Quando para a nossa fé não existe um fim. Teleiotes é o que completa, mas não o que termina. Teleiotes é um bom artífice que completa o seu trabalho. Um poeta, talvez, que, tendo trazido sua arte à humanidade, agora traz o perfeito acabamento disso. E Arquibus, o iniciador, o criador, o autor. O autor e consumador de nossa fé. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. William, perdoe-me, assustei você. Não. Parece preocupada. Tenho uma carta para você. Ela tem o selo da igreja. Mais notícias? Eu acho que sim. Já há algum tempo tem havido censura a você entre os sacerdotes e frades. Temo que John Bell tenha o que dizer. Vamos ler isso e saber o que devemos temer. Sou intimado para estar diante do bispado para responder por heresia. Como responderá? Sr. Tyndale tem sido acusado de heresia. Em argumento, em lógica e em divindade. Responderei a estas questões se puder trazer apenas uma testemunha para mostrar onde tenho errado. Eu testemunharei que você difundiu as escrituras expondo-as diante do povo. E eu responderei que apenas expus a palavra de Deus porque eles têm que encontrar Cristo. A palavra de Deus. Até nós somos incapazes de esclarecê-la. Como podem então as pessoas comuns? Este é um mistério para aqueles que leem sem Cristo. Este é o porquê deste ser um livro obscuro para os senhores. Nada é obscuro para nós. Nós é que esclarecemos as escrituras para o senhor. Então estão perdendo seu tempo e se aborrecendo. Longe de explicarem as escrituras, são os senhores que as têm escondido. Os senhores queimam quem as ensina. Porque se pudessem, os senhores mesmos queimariam a verdadeira palavra de Deus. Basta, por favor. Não estamos aqui para debater. Sr. Tyndale, está escrito nas escrituras que as pessoas deveriam se sujeitar às leis e autoridades e deveriam obedecer aos magistrados.
O que está fazendo está fora da lei da Inglaterra. Se negar que a lei deve ser seguida, o senhor nega as escrituras. Eu deveria então perguntar primeiro, se o senhor ofende a lei, pode algo bom vir disso? O que o senhor acha? Segundo, eu aconselharia que, embora tenha amigos em altos postos, mesmo Sir John Walsh não está acima da lei. E em terceiro, eu determino solenemente que quando o senhor sair deste lugar, obedecerá à lei e não falará mais heresia. Agora vá. O senhor ora aos santos, fez imagens deles, acende velas para eles. E se essas imagens podem ver e ouvir, talvez também tenham fome. E se tem fome, por que não faz um buraco em suas barrigas e coloca comida e bebida dentro? Zombaria é uma doença em alguém tão jovem. Sua mente está cheia de invenção. E blasfêmia. O senhor zombaria das imagens sagradas? Não zombaria mais do que o profeta Isaías. Ele escreveu sobre um homem que cortou uma árvore para acender uma fogueira e fazer pão. Quando estava aquecido e satisfeito, ele pegou o restante daquela madeira e esculpiu uma imagem. Então se prostrou diante dela e adorou e disse: "Você é meu Deus, salva-me." Isaías estava zombando quando escreveu isso? Isaías escreveu isso? O senhor é um sacerdote, instruído na filosofia da Universidade de Cambridge. Se o senhor aprendeu, como nós supomos que tenha aprendido, educado em grego e latim e divindade, treinado nas artes do debate, se o senhor não pode entender Isaías ou as escrituras e as explica imprudentemente, como poderá o leigo ignorante, o ferreiro, o tecelão, o camponês, esses que contam nos dedos e nos olham para guiá-los? Espere um momento, doutor. Como nosso senhor disse, Otan de aude ekainus tu pneumates ale. Poupe-nos. Eu reconheço o seu saber. O senhor precisa ostentá-lo perante nós. Pensei que a tradução pudesse causar ofensa. A sua presença nessa mesa causa ofensa, a qual suportamos por causa de nosso anfitrião e afável anfitrião. Se nosso senhor falou, não seria melhor ouvir isso em inglês? Seria se toda a Inglaterra pudesse ouvir em inglês. Maldita essa impertinência. O que ele disse? Quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele lhes guiará por toda a verdade. E isso, jovem Tyndale, é o que o Espírito faz através da igreja. Mas a igreja tem muitas opiniões. Um homem segue Duns Scotus, outro Tomás de Aquino, outro Bonaventura. Se todos esses homens estudiosos estão em contradição uns com os outros, como podemos distinguir o certo do errado se não pela palavra de Deus? A palavra de Deus diz: se teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Dê as escrituras para os homens ignorantes e estarão arrancando seus próprios olhos e seremos uma nação de homens cegos. Sem a palavra de Deus, somos uma nação de homens cegos. Mas sem a ajuda dos doutores, a palavra de Deus é muito difícil de entender. E não há como comparar a roupa do clero. Existem mais doutores do que partes de roupa e só há uma medida para a escritura. Então, como podemos medi-la? Pelo Papa. O Papa que Deus colocou na terra em sucessão direta ao apóstolo Pedro. O Papa através do qual Deus administra verdade e justiça. O Papa! O Papa! Mas como se o Papa é a divergência com as leis de Deus? Então seria melhor ficar sem as leis de Deus do que as do Papa. Bom, jovem senhor, o que me diz disso? Eu desafio o Papa e todas as suas leis. E se Deus guardar a minha vida, eu verei que um camponês saberá mais das escrituras do que o senhor. Perdoe-me, Lady Anne. Não me sentaria à mesa com blasfemos e hereges. E eu também. Não, por favor, esperem. Eu não queria acabar com a refeição. Eu vou pro meu quarto. Deve ficar onde está. Eu o acompanharei até a porta. Sua hospitalidade é conhecida. Sua mesa é insuperável e agradecemos por sua gentileza. Cuidado, meu jovem. Existem fogueiras na terra e fogueiras no inferno. Tenha cuidado com a que não é necessária para lhe mandar para a outra. Perdoe-me, Lady Anne. William. O que posso dizer?
Se sua vida não estivesse com tanta reprovação, seria mais fácil. Nenhuma vida está sem reprovação. Mas tenho medo. Medo por você, por mim, minhas crianças. Sua posição não é segura? John é amigo do rei. Na sua coroação, ele foi o campeão. Mas o rei é regido por muitas coisas. Seu conselho, seu chanceler, suas paixões, a visão de sua face no espelho. Ninguém está seguro. Muito bem, jovem William. Estamos todos livres deles. Não foi a minha intenção. Não estrague tudo me dizendo que essa não era a sua intenção. Tem mais conhecimento em seu dedo mindinho do que todos esses doutores jamais esperam ter. Fiquei entusiasmado. Mas a raposa está entre as galinhas e logo a máscara irá cair. Eles não vão lhe perdoar. E não posso lhe prometer proteção. Então, terá que me deixar ir. Não, não e não. Se você pode desafiar o próprio Papa, posso desafiar alguns clérigos. Se nosso Deus quiser que você fique, eu não farei você partir. Como posso ajudar, jovem William? O que lhe preocupa? As escrituras falam com uma voz, mas homens mais velhos do que eu e sábios parecem falar com outra. Então, certamente estão errados. Mas não se engane, nem todos na igreja estão errados. A Inglaterra tem testemunhas. Gostaria que a Inglaterra tivesse as escrituras. Então faça isso. Está dentro do seu propósito. Dentro do meu propósito. Mas fora da lei. A não ser que tenha licença de um bispo. Mas que bispo na Inglaterra desafiaria a autoridade do Papa? Não há ninguém. Só um último conhecido por ter ajudado Erasmus. Cuthbert Tunstall. Vá ao bispo de Londres. Se Deus quiser que prospere, então você prosperará. Mas tenha cuidado com o que diz. Ele tem uma mente vasta, mas os outros não. Se isso for visto como uma persuasão evangélica, lhe custará muito. Londres, 1523. Bom dia. Bom dia. William, quero lhe apresentar Humphrey Monmouth. Ele é um mercador e um homem das escrituras também. William foi tutor de meus sobrinhos em Gloucestershire. O seu bonômio tem precedido. Onde está se hospedando? Com Thomas e sua esposa, até eu achar um quarto. Então não precisa mais procurar. Minha casa é grande. Qualquer homem que pregue tão bem quanto você será bem-vindo. Eu agora vou lhe mostrar tudo. Somos muitos, mas cuidado. Aquele homem ali, o que você vê? Um homem com a força de um boi. E com a fé de uma criancinha. Harry? Thomas falou de seus propósitos. De seus estudos de grego. Que quer traduzir as escrituras para o inglês. Se Deus quiser. Desejaria a Deus que sua palavra não fosse lida? Wycliffe traduziu, mas poucos as têm na Inglaterra. Talvez Deus tenha nos deixado famintos de sua palavra depois de nos alimentar. O povo está faminto agora. Olha. Lutero. Isto é bom. É precioso. E a palavra está nele. Mas não é a palavra. Muitos livros vieram para a Inglaterra, como este. Secretamente, nas sacas. Precisamos ter cuidado. Homens são queimados por medos. Mensagem, senhor. William, chegou. Carta de Tunstall. O bispo verá você amanhã. Ah, graças a Deus. Talvez esteja certo, Humphrey. Talvez agora o povo esteja faminto bastante. Ah, Tyndale, entre. Sente-se. Obrigado, Sua Graça. Sir Harry Guilford me mostrou isso.
Uma oração de Sócrates, traduzido do grego para o latim. É seu? É, Sua Graça. Fala bem de seu conhecimento. Como, na verdade, Sir Harry fala bem de sua convivência e modo religioso. O que deseja de mim? Eu gostaria de trabalhar como capelão, Sua Graça. E passar o seu tempo de estudos buscando traduções clássicas. Dê um presente para a língua que não posso negar. O que, eu pergunto, me recomenda você? Erasmus fala do senhor como o primeiro inglês em grego e latim. Foi através do testamento de Erasmus em grego que eu achei a Cristo. Então Erasmus deveria ser recomendado. Diga-me, se você fosse colocado em meu trabalho, que trabalho de tradução você tentaria? O Novo Testamento, Sua Graça. Do grego para o inglês. E por isso você solicita a minha proteção. Minha autoridade episcopal. Sim, Sua Graça. Sim. Um trabalho respeitável. Nem todo sacerdote tem o mesmo dom da língua como você e eu. E a maioria ganharia com o conhecimento das Escrituras. Eu gostaria que o testamento fosse lido por todos, e não apenas pelo clero. Com o tempo, talvez. Com o tempo. Considere as estações, jovem Tyndale. Como elas mudam. O inverno se torna verão lentamente, através das muitas mudanças da primavera. O povo está faminto pela palavra da verdade agora. A mesma palavra da verdade declara que a carne não é para bebês, mas para aqueles que são fortes o suficiente para obtê-la. Quando a igreja crescer em coragem, então os alimentaremos. As escrituras também ensinam que desejemos o leite sincero da palavra para que cresçamos fortes. Não podemos deixar um bebê sem o leite porque não pode comer carne. Você argumenta bem, e eu concordo com muito do que você diz. Além disso, existem muitos dentro da igreja que concordariam, acredito, acessíveis a uma nobre mudança. Mas você sabe, é claro, de Wycliffe e os seguidores de Lollard. E você tem que considerar bem como o leigo tomou o apoio das Escrituras e usou-as para a desonra da igreja. Eu não sustento que as Escrituras... Havia desordem, desobediência civil e ateísmo. Mas o apóstolo disse que a palavra de Deus era vivaz e poderosa. E nosso Senhor mesmo declarou que tinha vindo não para trazer a paz, mas a espada. Sinto muito. Minha casa está cheia. Eu já tenho mais pessoas do que posso empregar. Mas... De qualquer modo, estou certo que se você procurar em Londres, irá conseguir encontrar um emprego apropriado. Tenho uma dúvida aqui. William. William, você precisa trabalhar. Pra quê? Tenho divertido você? Você é um homem simples. Isso é bom. Houve vezes em que pensei que você fosse um anjo. William, o bispo de Londres pode impedir o caminho da vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Sua vontade é a sua ordem. E a sua ordem é que nós deveríamos pregar o Evangelho de Cristo. De nada adianta se a palavra é oferecida em uma língua estranha. Existem outros bispos com autoridade. Eclésia. Aqueles que são chamados. Você tem usado a palavra congregação. Sim. Ainda que expressando o significado de igreja. E igreja significaria multidão de cortados, tosquiados e ungidos que chamamos de clero. A palavra eclésia. Eclésia. É comum a toda congregação que acredita em Cristo. Me desculpe. Aonde vai?
Falar com Humphrey. Ele tem se aproximado de alguns impressores. Imprimiria sem uma autorização? Depois de Tunstall, não há ninguém que permita isso. Uma simples autorização impedirá o caminho da vontade de Deus? Estou preocupado, William. Tenho passado o dia falando com os impressores. Cada homem em Londres que imprime. Tenho sido um transtorno para todos. Todos eles estão sem fé? De forma alguma. Alguns estão conosco. Mas não há nenhum homem que imprima as escrituras sem autorização. E se não há ninguém em Londres, não há ninguém na Inglaterra. Então irei para a Alemanha e imprimirei lá. Se os livros de Lutero acham um caminho na Inglaterra, os meus também. I lost most of my family members. Cancer, natural death, fire, accidental deaths. I wouldn't know what to do if it weren't for the scriptures to give me hope. The Lord said, I will be the husband to the widows and father to the fatherless. When we complete the New Testament and have a dedication services, it was wonderful. I myself, I found more understanding hearing it in my own language. Some of the verses have been like blown up, like with magnifying glass. The completed New Testament is giving me a hand in understanding. Reading it in our language seemed to tuck in something that's missing in regards to what he's trying to tell us in his word. The Aguzibik translation comes from the Lord, and now we have the printed word. He made sure that the gospel will be transferred from generation to generation. We're humble enough to be a little part of that. I keep on doing translation because I want to make my community know God. I want them to hear God's voice with their own ears. Being at the dedication service was a pretty emotional experience for me. It seemed hypothetical, and suddenly to have it be real, and then seeing the boxes being opened and people reading something from that New Testament was just overwhelming. My favorite part was seeing people rushing for the New Testament. Young, old, it moved me. I'm forward looking to see that the entire Baka community is completely transformed and have a strong Christian root in all their life, whether during difficult time or happy time, we have to stand. God is not far from us. God is not a foreigner anymore. Jesus is one of us. He can talk direct. At Wycliffe, we believe prayer is absolutely essential, having a tangible impact on Bible translation. Here are a couple of examples. Sam was 5 years old when he and his family began praying for people who speak the Rapa Nui language of Easter Island. The Rapa Nui didn't have a Bible in their language, and at that time, translators hadn't come to help. Sam decided to pray, asking God to send a translation team. One day, Sam's family got a letter from their friend on staff with Wycliffe. He told them someone had just been assigned to work on the Rapa Nui language of Easter Island. This surprised Sam's family because they had not told him about Sam's prayers for them. Sam later got a letter from the translation team on Easter Island. They said their interest in Easter Island had started at the time he began praying.
Sometimes we see God answer prayers quickly, but other times, tangible results come much later. In November 1983, David and Ray began praying that the Juni people of Sudan, a community with over 40,000 people, would receive the Bible in their own language. In May 1986, Jerry and Jan started praying, and in March 1990, Jane and Margie did too. Time passed. Finally, in August 1990, there was some exciting news. It turns out that the same month David and Ray started to pray, a young Juni man became a Christian. In May 1986, this man was accepted into a program for theological studies, the same time Jerry and Jan began to pray. He later applied to study linguistics and translation so that he could translate God's word for his people. And in March 1990, the year Jane and Margie began to pray, he was accepted as a Bible translation student. Today, over 30 years after people started praying for the Juni by name, a completed New Testament is in their language. Our prayers really do matter, whether results take a long time or happen right away. Whether we hear about how God answers our prayers or not, they can impact thousands of people who are still in need of God's word in their language today. Prayer is a conversation that matters, far more than we could ever imagine. Let's start that conversation together. Tyndale viajou para Wittenberg para terminar a tradução do Novo Testamento. Lutero e Tyndale ficaram fortemente ligados pelo mesmo lema, sola scriptura, apenas a Sagrada Escritura. A cidade se tornou um refúgio para o foragido. A impressão foi a mais difícil tarefa de todas. Colônia, 1525. Vamos, Will. Já leu isso uma dúzia de vezes? E ainda não estou satisfeito. Isso é porque você tem uma disposição contenciosa. E porque sua tradução contesta a si própria. Enquanto estiver mais parecida com o grego. Vamos lá, Peter Quentin está nos esperando. Como isso pode parecer mais com o grego quando uma palavra grega você atribui vários significados em inglês? Porque em um lugar, idou significa contemplar, e em outro significa ver, ainda olhar ou enxergar. Que palavra grega você usaria para contemplar? Idou. E para ver? Bem, idou, mas... Você escolheria diferente para olhar, quando o sentido é o mesmo? Não, mas... Então a tradução terá sonoridade e sua leitura será enriquecida. Se somos fiéis à palavra de Deus, não temos por que cansar aqueles que irão lê-la. O inglês é uma língua rica e bela e abençoada com uma variedade infinita. Por que então não podemos usar tudo isso? Bom dia, Herr Quentin. Se o senhor diz, Sr. Tyndale, apesar de que eu imprimi esta manhã que os dias são maus e nós devemos remir o tempo. O senhor leu a minha tradução? Seria difícil imprimir de outra maneira. Esta é uma aflição que preciso carregar para exercer o meu negócio. Sr. Quentin, seja muito abençoado por causa da sua aflição. Onde está o trabalho de hoje? Embaixo desses sacos, escondido. Se quer seus livros expostos, deveria trabalhar em Hamburgo, não na colônia. E lhe roubar um bom negócio? Ou Wittenberg? Existem muitas cidades na Alemanha onde suas heresias seriam bem-vindas. Eu fiquei perto de Hamburgo 1 ano. E em Wittenberg foi onde encontrei meu bom e fiel amigo William Royer. Tenha um bom dia, Sir. E a heresia da qual fala é o Evangelho de Cristo. Como quiser, Sir. Mas eu acreditarei em meu sacerdote. Ele é, como eu, um bom artífice que se queixa pouco. E Cristo é o grande artífice, cujo trabalho é dar liberdade. Ah, esses já estão prontos. Estão, mas não secaram. Está muito bom. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Quando era menino, falava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos, face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Por isso aqui estou, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado, até mesmo entre os anjos. Senador Rink, eu fugi de Frankfurt porque os hereges de lá estavam enfurecidos. Perdoe-me se pareço um pouco nervoso. Nervoso? Comigo? Tenho uma mãe idosa e uma jovem sobrinha ainda em Frankfurt. Não precisa temer por elas. Essa é a colônia Coglaus. Temos sido poupados da loucura luterana. E enquanto existir um sopro em meu corpo, assim será. Diga-me, o que foi que ficou sabendo? 2 ingleses estão aqui nesta cidade. Este é o trabalho com o qual estão ocupados. É uma arte muito fina. O que é isto? É uma das cartas de São Paulo aos Coríntios. Achei esta amostra nos trabalhos de impressão de Peter Quentel. Por acaso? Por acaso, eu falei com alguns clientes de Herr Quentel. E um deles, um pouco bêbado, foi indiscreto. Como indiscreto? Ele disse que, ainda que o rei e o cardeal de York queiram ou não, toda a Inglaterra logo será luterana. A Inglaterra? Nunca! Ele disse que logo todo inglês terá as escrituras em sua língua nativa. E eles terão isso da colônia. Eles não terão. Onde está esse trabalho de impressão de Peter Quentel? Will! Rápido! Temos apenas alguns minutos para sair daqui, para fugirmos. O que aconteceu? Eles nos acharam. Rápido, temos que ir. Quem nos achou? Herman Rink. Quem nos traiu? Isso não importa. Mas os livros, os manuscritos, temos que levá-los impressos. Tenho tudo o que precisamos. Rápido! Eles estão em todas as portas. Estes, lá embaixo dos sacos. E você, faça o mesmo com estes. E rápido, por favor. Não há mais muito tempo. Não há mais tempo algum, Herr Quentel. Por favor, deixe tudo como está. Então, Herr Quentel, quem autorizou isto? Este trabalho pérfido? Herr Quentel, não é suficiente perder o seu trabalho? Gostaria de também perder sua liberdade? Talvez sua vida? O nome é William Tyndale.
William Tyndale. Mas espiões ingleses interromperam a operação atravessando a porta da frente, enquanto Tyndale escapava pelos fundos com as cópias que haviam sido finalizadas. Ele escapou por um triz. E então eles viajaram para Worms, onde encontraram outro propenso impressor. Em dezembro de 1525, eles realizaram a tarefa e os Novos Testamentos estavam prontos para seguir viagem. Ele fez boas amizades entre as autoridades portuárias de Londres e eles decidiram que a melhor maneira de contrabandear este livro proibido era colocando-os nos sacos de farinha que estavam sendo importados pela Inglaterra. Milhares de Bíblias de Tyndale estavam alcançando a costa da Inglaterra e as palavras da tradução inglesa estavam provocando uma nova inquietação nacional. Hoje, podemos ver uma estátua de Tyndale que avista o porto onde suas Bíblias chegaram à Inglaterra. William Tyndale fez um grande serviço pela causa de Cristo ao traduzir a Bíblia para o inglês vernacular dos idiomas originais. Sua inspiração foi Lutero. Martinho Lutero traduziu a Bíblia não do latim, mas do grego e hebraico original. Então, William Tyndale viu que precisava fazer isso com o inglês. Isso realmente encorajou o mundo inglês com respeito à interpretação, porque uma boa tradução é a base para uma correta interpretação. It was Erasmus who confronted certain key corruptions in the Latin text, translations that had greatly affected the understanding of the Christian faith. For instance, there's a whole big difference between the word penance and repentance. And Jesus says, except ye repent, ye shall all likewise perish. Well, it had gotten translated in the Latin, except you do penance, you shall all likewise perish. Well, Erasmus said, except ye repent, ye shall all likewise perish. And not to get into doctrinal things, but there's a whole big difference between repentance towards God and doing penance on the part of a man. Penance, according to the Catholic Church, is a sacrament that requires absolution from a Catholic priest. Before granting this forgiveness, the priest may require fasting, almsgiving, prayer, or some other labor on the part of the person being forgiven. The Council of Trent stated that we are by no means able to arrive by the sacrament of penance without many tears and labors on our part. Yet the word repent carries with it a different meaning, a change of heart and mind, to turn away from sin and toward faith in God. And so, as one author puts it, because of Erasmus, the Church's complex and somewhat cumbersome mechanics of penance was thus converted at a stroke into a simple demand for a personal change of heart. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Erasmus also discovered another major corruption in the Latin, one that pertained to the Virgin Mary. For centuries, it had been believed that Mary was somehow in charge of the grace of God. The reason is because of the Latin translation of Luke chapter 1, where the angel Gabriel announces the birth of Christ to Mary. The Latin Vulgate reads, "And the angel went in and said to her, Hail, O one that is full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women." Church historian Alistair McGrath writes that the angelic words in Latin were often interpreted in the Middle Ages as meaning that Mary was like a reservoir full of God's grace. She could therefore be a source of God's grace to those who needed it and who could access this grace through prayer to her. But McGrath says that Erasmus was scathing about this translation. The words of the angel could not possibly be translated
as Hail, O one that is full of grace. Perhaps it could be rendered, Hail, O one that has found grace, or Hail, O favored one. The implication of the passage was that Mary had found God's favor, not that she could bestow that favor on others. Still, some Catholics, like Louis Marie de Montfort, whose writings inspired Pope John Paul II, took the Latin reading to an extreme, asserting that all grace comes only through Mary. Yet in the Greek New Testament, we are told that it is Jesus, not Mary, who is full of grace and truth. Needless to say, Erasmus's discoveries in the Greek manuscripts were like a bombshell impacting the Church of the Middle Ages. The crystal-clear springs of knowledge that he wrote of laid the groundwork for the Reformation that would follow. In addition to his Greek text, Erasmus wrote extensively against the immorality of the priesthood at that time, condemning the Inquisition and teaching that the Bible should be read by all. A oposição que surgiu ao movimento da reforma na Inglaterra vinha da Igreja Oficial, da Coroa e do humanismo. A oposição religiosa era esperada, já que as duas forças eram antagonistas em todos os aspectos. A Igreja Oficial passou a ser caricaturada na pessoa de Thomas Wolsey, o último prelado a governar a Inglaterra. Sua riqueza e poder foram graficamente ilustrados pela incrível casa que ele construiu para si, chamada Hampton Court. Era maior até mesmo que a residência real. Ele se tornou o líder de uma cruzada para eliminar hereges, e isso fez com que homens bons e tementes a Deus perdessem suas propriedades, definhassem na prisão, e alguns deles até foram queimados em postes. Enquanto isso, Henrique VIII era outra voz de oposição aos reformistas. Ele se opunha firmemente aos Lollardos e à causa da reforma. Na verdade, o Papa o declarou protetor da Igreja. De repente, Wolsey, de repente, não sutilmente ou insidiosamente, mas de repente, temos as Escrituras em inglês, em todo lugar. De repente, Wolsey, temos a fúria dos bispos. De repente, Wolsey, ouvimos falar do fim do mundo. E não fui avisado disso. Por quê? Isto é porque sou apenas o rei? Minha Majestade é tão sem importância? Quem é William Tyndale? Algum pobre sacerdote, só. E é este mesmo pobre sacerdote de quem meu embaixador na Espanha me avisou há 12 meses passados? Sim. E é este mesmo pobre sacerdote que disseram tinha se encarregado de traduzir toda a Escritura? O mesmo. E quanto à minha ordem para que seja achado e detido? Eu tenho homens, agora mesmo, na França e Alemanha e Flandres, que não pararam em sua busca por ele, sem sucesso. Ele vai de um lugar para outro. Talvez imprimindo as Escrituras nas costas de alguma mula, hein, Thomas? Não é assunto para se brincar, só. Você me diria que não é brincadeira? Que homem cego e simplório você mandou fazer a busca? John Hackett. Oh, John Hackett! E onde John Hackett tem procurado? Por onde Tyndale tem sido visto ou uma palavra dita sobre ele. Hamburgo, Colônia, Worms, Marburg, mesmo Wittenberg. Wittenberg? Sim. Ele está ligado a Lutero? Sem nenhuma dúvida. Então é, na verdade, um herege. Você o achará e queimará seus livros. Você o prenderá e o trará para mim. Vamos, Thomas, eu quero falar com você. Vamos lá. Um próspero mercado negro contrabandeava bíblias de gráficas na Alemanha e Bélgica para a Inglaterra, escondendo páginas das Escrituras em sacos de grãos e rolos de tecidos. Seria impossível vender publicamente esses fragmentos da Bíblia que Tyndale estava produzindo.
pois isso era ilegal. Então a única opção era contrabandeá-los como se fossem drogas, e as autoridades inglesas as consideravam da mesma maneira que as autoridades aduaneiras e governamentais do mundo moderno consideram o contrabando de heroína ou qualquer outro tipo de droga. E é claro que para a igreja seria um veneno da mesma forma. Trazer essas traduções heréticas da Bíblia era uma maneira de contaminar a sociedade. Elas podem ser proibidas, mas ao serem proibidas, o resultado é um certo aumento de preço e a formação de uma rede de contrabandistas cujo trabalho era trazê-las para a Inglaterra. Então, mesmo com a proibição, há um escoamento constante de livros ilegais para a Inglaterra, vindos da Alemanha, Holanda e outros países. Os bispos conseguem queimar os livros que encontram, publicar listas de livros proibidos e conseguem prender todos os que fossem encontrados com tais livros. O que não conseguem é interromper o fluxo de livros. Eu acredito que os impressores sempre buscam um mercado mais líquido. Devemos lembrar que quando as impressões começaram, as primeiras impressões eram de livros que as pessoas compravam, isto é, livros que a igreja queria que eles lessem, como por exemplo, livros litúrgicos, livros para adoração. Mas durante a reforma, acredito que a situação mudou um pouco. Existem as gráficas que querem lucrar, mas que também querem ser divinas, que querem agradar a Deus. E certas gráficas em Antuérpia, na Bélgica, que imprimiam para o mercado inglês, mas o faziam com a consciência de que também estavam realizando a obra de Deus. Eles sabem que este é um texto cristão, e a noção de que isso poderia estar disponível no idioma popular para que o povo comum pudesse ler causa um grande fascínio, principalmente porque as versões impressas eram vendidas por um preço acessível, e isto acontecia em qualquer lugar da Europa. Para onde a reforma se espalhava, um de seus apelos mais poderosos era: você pode ler a Estado. Pessoas comuns podem ter acesso a ela, podem usá-la para buscar a Deus e também para criticar a igreja. A coincidência da tradução da Bíblia para o inglês com a invenção da prensa criou um mercado irresistível para as Bíblias impressas em inglês. Mas graças a John Wycliffe e à repercussão negativa de sua tradução da Bíblia, a posse da Bíblia em inglês era considerada ilegal. A única maneira de comprar uma Bíblia era literalmente por debaixo da mesa, no mercado negro, da mesma maneira que alguém compraria drogas ilegais nos dias de hoje. O problema da Bíblia que William Tyndale havia criado era o fato de que ele o fez sem autorização da igreja. E a igreja estava muito assustada com o que estava acontecendo em outras regiões da Europa. Em outros lugares da Europa, havia uma reforma se formando, a reforma de Martim Lutero, em Zurique. As autoridades da igreja na Inglaterra olhavam para aquilo e pensavam: essa Bíblia tem tido tanta repercussão em outros lugares, não podemos permitir que isso aconteça aqui. Eles começaram a falar em fazer sua própria tradução, mas não fizeram nada a respeito. E o que foi que fizeram? Queimaram a Bíblia de William Tyndale. An important report about what's happening to religious freedom in China. Bob Fu is a Chinese-American pastor who founded China Aid, which provides legal aid to Christians in China. Well, last Thursday, he tweeted, quote, "New cultural revolution starts in #CCPChina." This notice to students in a first-grade class demanding all parents and teachers to hunt all religious books, antagonistic books, and overseas books, including books and videos that are copied, duplicated, and translated. Everyone is mandated. It all began with a request from house church leaders inside China. The 30,000 New Testaments we just delivered them were not enough. They wanted 1 million full Chinese Bibles, all at one time, all at one place. It was all we could do. We knew this was humanly impossible. Only God could do it. Paul Estabrooks has worked and lived with persecuted Christians for more than 3 decades. He has a deep understanding of the plight of Christians who suffer for their faith in restricted countries. He is a master at applying their experiences to our daily lives.
When we in the West understand the heart of those who suffer for following Jesus, it gives us a fresh outlook for our own lives, and it changes our perspective on what it means to be a disciple of Jesus. As research manager for Open Doors Asia, Paul observed what Christians in the West were willing to risk to smuggle Bibles into China. He was then asked to coordinate the Million Bible delivery, part spy thriller, part Mission Impossible. It's all true. China, the biggest nation in the world, and I began taking Bibles in 1965, just prior to the Cultural Revolution. And the more we took in, the more they said, bring us more. In the end, they said, give us 1 million Bibles. Well, the first question was, how could we do it? And then, could it really be done? And then we had the big question, where are we going to get a Christian crew that is willing to risk their lives? I'm sure that they know what 1 million was. They would not have asked, you see. And I didn't know how many 1 million is. I would not have said yes. How are we going to take 232 tons and deliver it without being seen? And then finally, where are we going to get the boats, the vessels to do this job? It was so big and bold, that endeavor. We did it in one night. Time magazine here says it was the boldest expedition that they have ever witnessed in missions, and I'm glad we were part of it. We did it, but we did it in Jesus' name. On a bright, moonlit night, 200 miles up the China coast from Hong Kong, history was made. We call this effort Project Pearl, and here's why. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Everyone recognized that this precious pearl, this word of God, was worth sacrificing everything to share it with those who had none. This book changed China. This book will continue to change China. If we invest in the Word of God, it's the best investment we can make. 20 ordinary men wanted to give this incredible miracle to believers across China, and they did it. Sou o mercador, William. Meus negócios me trouxeram. Marburg, Alemanha. Que providência seria negociada para trazê-lo a Marburg? Procurei por você e o achei. E como eu, pode ser que John Hackett e todos os agentes do rei não estejam muito longe. Você me achou porque é meu amigo. E sabe de tudo. E porque Deus quis. Que notícias traz? Boas e más. O Novo Testamento é espalhado por toda a Inglaterra. Mas em todo lugar tem sido queimado por ordem expressa de Wolsey e do rei. Queimando os livros estão fazendo o que eu esperava. Certamente deverão me queimar também. Se eles acharem você, William, queimarão você também. Para homens como nós, a Inglaterra não é um bom lugar. Entra aí. Vamos, por aqui! John Fried, estou infeliz porque você, dentre todos, me tratou mal. Senhor Cardeal, isso porque fui trazido para a masmorra. Eu lhe tratei mal? Ou a questão é o inverso? Eu coloquei você em minha própria universidade para trabalhar para a glória de Deus. E diante de Deus e dessa companhia, eu declaro que esta é a minha única finalidade. Se é a sua finalidade, por que você saiu para um caminho que leva à perdição? Heresia de Lutero. Heresia de Tyndale. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo não é heresia, Senhor Cardeal. É uma tradução ilicitamente feita por um pobre estudioso
cujo coração está distante da graça de Deus. É uma tradução verdadeira, fielmente feita por um dos melhores estudiosos do grego de nosso tempo. Um homem cujo coração carrega a marca de Cristo nele mesmo. E isto você sabe. Isto eu sei. Então, vendo que conhece o homem tão bem, talvez você o persuadirá a vir perante nós e responderá algumas questões. Eu não sei por onde ele anda. Dizem por aí que está no exterior. John Fred, você está ciente de que neste reino eu sou o representante do Papa? Que eu tomo todas as decisões concernentes à religião como se eu fosse o Papa? Eu sei que Deus nos tem dado as Escrituras. Decida o que quiser, meu senhor. Mas eu ficarei com eles. Tirem-no daqui, eu não quero mais ouvir isso. Se Deus permitisse que eu colocasse as mãos no pescoço de Tyndale, Está em todo lugar. Do mais rico ao mais humilde. Quanto mais queimamos, mais eles aparecem. E agora isso. A obediência do homem cristão. Isto é uma praga e uma infecção. Então, se o fogo não destruirá essa heresia, a sua pena o fará. Sua Graça, a lei não me permite ler heresias, nem debatê-las. Oh, não vamos nos enganar, Thomas. Terá uma licença para ler o que você quiser. Além disso, eu mesmo pagarei você 5.000 libras para fazer esta resposta. 5.000 libras? Eu poderia viver como um príncipe pelo resto da vida. Eu verei isto. Não. Eu erguerei minha pena contra Tyndale pela glória de Deus e de sua igreja. E não receberei um centavo. Sir Thomas More se tornou a terceira voz da oposição. More foi um católico ideal. Ele se submetia a jejuns, vigílias e se autoflagelava toda sexta-feira. Ele dormia no chão puro usando um tronco como travesseiro. Mais tarde, ele tornou-se o chanceler da Inglaterra, o primeiro leigo a alcançar este poderoso cargo. Ele denunciou vigorosamente a doutrina de Tyndale, principalmente sua Bíblia inglesa. More determinou que Tyndale devia ser assassinado. Em 1528, o bispo Tunstall permitiu que More refutasse as obras de Tyndale, o que ficou conhecido como as Guerras Bico de Pena. O Novo Testamento de Tyndale estava tendo tamanho impacto no país que o rei o condenou a ser queimado publicamente na Catedral de São Paulo. Hostilizados e perseguidos, todos eram considerados culpados por possuir ou distribuir o Novo Testamento de Tyndale e até mesmo por levantar fundos para financiar a operação de Tyndale. St. Paul, Londres. Foi Tunstall quem autorizou Augustine Peckham, um mercador que fazia muitos negócios na Antuérpia, a atravessar o continente, comprar todas as Bíblias que pudesse encontrar, trazê-las de volta aqui para a Catedral de São Paulo e queimá-las publicamente. O que Tunstall não sabia era que Peckham era amigo de William Tyndale. E ele pagou 4 vezes o custo da produção por cada Bíblia que ele comprasse. O que significa que para cada Bíblia que eles queimassem aqui na catedral, ele pagou para que fosse substituída, além de acrescentar mais 3 ao arsenal de Tyndale. The first English convert to the Reformation was burned at the stake in 1531. His name was Thomas Bilney, a pioneer of the English Reformation. In 1517, Bilney was training for the priesthood at Cambridge University. He left his dormitory room one evening and made his way to a bookshop where forbidden books were sold. He purchased a copy of Erasmus's Greek-Latin New Testament. Hiding that night under a cover with his illegal purchase and flickering candle, he felt the strong light of God pour into his soul. He read in Timothy 1:15, where Paul stated that he was the chiefest of sinners, and that Jesus Christ came into the world to seek and save those who were lost.
Bilney cried out, "No, I'm the chiefest of sinners." He became so enthusiastic about faith and about acting on the promises of God that hundreds of young men were converted to Christianity on the Cambridge campus. One night he confessed his sins to Professor Hugh Latimer. During his confession, he proclaimed the gospel of Jesus Christ. In his diary, Latimer wrote that he learned more about God and more about salvation from Bilney's confession than his previous 10 years at Cambridge University. In 1519, Bilney was ordained a priest and received his license to preach. He became a powerful force in distributing Tyndale's New English Bible and other forbidden literature throughout England. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. 1531 depois de Cristo. A Bíblia de Tyndale era a ferramenta certa de que os pioneiros da Reforma precisavam. Bilney, que foi quem deu início a esta revolução, sem dúvida contou com este precioso livro. Mas em 1527 ele foi preso enquanto pregava em Ipswich. Ele foi posto numa cela na Torre de Londres, mas deixaram a porta aberta. E foi um verdadeiro jogo de gato e rato. Eles deixavam seus amigos entrarem e saírem para tentar dissuadi-lo de se tornar um mártir, e conseguiram. Em 7 de setembro de 1527, ele assinou um juramento. E o dia seguinte foi um domingo. Ele foi levado naquela manhã por via pública desde a Torre de Londres até a Catedral de São Paulo. Quando chegou aqui, ele ouviu um sermão o qual denunciava sua heresia. E neste exato local havia uma pilha das Bíblias de Tyndale. E sua tarefa foi acender o fogo e queimar as Bíblias. Esse fato despedaçou sua alma, perturbou seu espírito. Ele chegou à conclusão de que seria preso novamente. Em Norwich, em 1531, isto foi concretizado. Embora tenha sido julgado em Londres, ele foi sentenciado a ser executado aqui na cidade de Norwich, porque este foi o lugar onde ele exercera maior influência. E ele passou sua última noite vivo, em 8 de agosto de 1531, em sua cela úmida e escura que fora construída em 1407. Havia uma mesa onde ele estava sentado fazendo sua última refeição, do outro lado daquela coluna. Cinco amigos seus vieram visitá-lo para tentar confortá-lo. Eram liderados por Matthew Parker, que mais tarde veio a se tornar o arcebispo de Canterbury sob o reinado de Elizabeth I. Eles desceram por essa estreita escada em espiral, agruparam-se no final da mesa onde ele estava fazendo sua refeição e lhe ofereceram comida para tentar fortalecê-lo. Ele não precisava de fortalecimento. Ele estava totalmente empenhado em morrer por Cristo. Ainda que lhe oferecessem perdão, isso apenas o desapontaria. Enquanto eles falavam sobre as chamas sendo resfriadas pelo Espírito de Deus, ele terminava sua refeição. Quando ele acabou, colocou o prato de lado, pôs um dedo sobre sua Bíblia e a empurrou da mesa onde eles estavam sentados. Em meio a um silêncio total, inexplicado, simplesmente apoiou seu cotovelo na mesa, levantou seu dedo indicador e o levou em direção à chama ardente de uma vela. E o deixou ali até que queimasse seu dedo até o osso. Enquanto eles assistiam em silêncio, ele apontou para a Bíblia aberta ao seu lado na mesa e leu a passagem que acabara de ler anteriormente em Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ele comentou que ser queimado por qualquer outra razão que não fosse morrer por Cristo arderia, mas Cristo nas chamas não arderia. E foi com este estado de espírito que ele passou a última noite em sua cela. The next morning, William Tyndale's Bibles were used as kindling to start the fire. Quando o levaram da cela, cruzaram a Bishop's Bridge.
E ele correu para abraçar o poste e agradeceu a Deus pelo privilégio de ter uma segunda oportunidade de morrer por Cristo. Ele foi um nobre exemplo aos seus contemporâneos. Primeiro ele ensinou aos reformistas como viver por Cristo e depois os ensinou como morrer por ele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Isso é um material físsil. Isto é uma arma nuclear. Você não pode simplesmente entregá-lo a qualquer um. É muito poderoso. O receio era que as pessoas comuns tivessem acesso à Bíblia sem uma orientação própria de como entendê-la. Receio de que pudessem interpretá-la de forma errônea. Receio de que a Bíblia passasse a ser então algo que a igreja lhes oferecesse, mas algo que poderiam usar contra a igreja. Tyndale começou a se preocupar com sua segurança e se mudou da Alemanha para a Bélgica, onde se associou com um de seus amigos de Cambridge, John Frith, de quem recebeu ajuda para traduzir o Velho Testamento, do hebraico para o inglês. Frith havia fugido para Antuérpia, depois de sobreviver a um episódio no qual ele e 8 acadêmicos de Oxford foram presos por atos considerados heréticos, principalmente por terem lido a Bíblia em inglês. 3 colegas de Frith morreram durante seu encarceramento. Fizemos um bom trabalho juntos, John. Foi uma honra, Mestre Tyndale. Quando chegou a época de levar as traduções para que fossem publicadas na Alemanha, Tyndale fez a viagem no lugar de Frith, pois sabiam que os espiões do Império Romano estariam esperando por eles na Alemanha. E ao contrário de Tyndale, Frith era casado e tinha filhos. Holanda, 1529. Na mesma época em que Bilney pregava sua versão de reforma na Inglaterra, Tyndale viajava da Bélgica para a Alemanha com a tradução dos primeiros 5 livros do Velho Testamento, que haviam sido traduzidos por ele e por Frith. O barco de Tyndale afundou perto da costa da Holanda, no caminho entre a Bélgica e a Alemanha. Toda a tradução dos primeiros 5 livros do Velho Testamento foi perdida no mar. Tyndale conseguiu chegar em Hamburgo, onde encontrou-se com um de seus colegas de Cambridge, Miles Coverdale. Eles retraduziram as páginas perdidas do Velho Testamento, enquanto hospedados na casa de uma viúva rica, Margaret von Emerson, cujo irmão era íntimo de Martinho Lutero. Ela trabalhava como padroeira e os protegia com um teto sobre suas cabeças e com alimento, permitindo assim que continuassem seu trabalho. Esse era o seu papel. No entanto, Tyndale não se contentava apenas com o trabalho de tradução. Ele escreveu vários panfletos que atacavam as práticas corruptas da igreja e algumas das doutrinas que considerava como falsas. Thomas More via Tyndale como uma versão inglesa de Lutero e viu os dois como inimigos do Estado e da Igreja da Inglaterra. More lutava contra eles por meio de vasta publicação de panfletos escarnecedores. Tyndale e Lutero revidavam da mesma forma. Mestre More acredita que seus erros estão sutilmente ocultos, que homem algum consegue encontrá-los. Mas com caridade eu exorto a... É para mim assombroso que qualquer homem cristão se queixe pela queima de tal livro, chamado de O Novo Testamento. Procuro apenas uma coisa, que preeminência seja dada às escrituras divinas. Julgue, leitor cristão, se é possível que ele seja melhor do que uma besta, de cuja boca tão selvagem e imunda espumam blasfêmias contra as cerimônias sagradas e os sacramentos abençoados de Cristo. Tyndale sentia profunda saudade de sua terra natal e conseguia sobreviver à vida de fugitivo somente devido à sua sincera crença religiosa. Seu maior desejo era voltar para a Inglaterra para pregar usando as Bíblias que contrabandeava para o país com tanto sucesso. Antuérpia é uma cidade enorme. É um ótimo lugar para se esconder. Lá se encontra uma grande comunidade de exilados da Inglaterra, mas é também um lugar excelente para exportar livros para a Inglaterra. Mas os espiões do Sacro Império Romano se aproximavam cada vez mais de Tyndale e ele achou necessário voltar a se esconder. As palavras usadas para descrever a vida de Jesus pareciam ressoar na vida de Tyndale. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. John! Deus seja louvado. Irmão. Entre. Como escapou? Eu não escapei. Fomos postos em liberdade. Eu, Beth, Summer, Hadley, os outros. Em liberdade? O bom senhor tocou o coração do cardeal? Wolsey, ele não poderia mais carregar o fedor da morte. E sua situação é bastante delicada nestes dias. Eu tenho ouvido. E também muitos estudiosos já morreram em suas mãos. Mas basta, estou livre. Deus tem sido generoso comigo. Me fale sobre William, você ouviu? Sim. Ele está bem de corpo e mente, e cheio do Espírito Santo. Embora todo mundo parecesse lhe fazer mal. E o trabalho? Vai bem. Logo teremos os livros de Moisés, se Deus assim quiser. Preciso falar com ele. Agora? Sim, então logo eu seja capaz. Se o achou, então também o acharei. Mas por quê? Ainda trabalho aqui para ser feito? Nada disso é tão importante. E o que eu posso fazer aqui? Eu não falo nada desse idioma. Precisamos ter cuidado. Cuidado! Sim. Homens, mulheres e crianças, todos dentre ricos e humildes, são presos e queimados por lerem e acreditarem na verdade. E também por pronunciá-la. Precisamos examinar os ensinamentos da Igreja pela Escritura. Ou entender a Escritura pelo significado do que a Igreja diz. Você pergunta se o ar dá luz ao sol ou o sol dá o ar. É a Igreja anterior ao Evangelho ou o Evangelho anterior à Igreja? É a Igreja anterior ao Evangelho ou o Evangelho anterior à Igreja? Eu digo que a Igreja Católica, da qual os luteranos saíram, veio antes deles. E, portanto, é a verdadeira. Quem são vocês? O que vocês querem? Cartas e livros tem recebido ultimamente do exterior? Ultimamente? Nenhuma. Muito bem. Que ajuda tem dado para as pessoas que vivem no continente? Nenhuma. Há mais de 3 anos. William Tyndale esteve comigo por 6 meses. E a sua vida era a que um bom sacerdote deveria ter. Dei a ele 10 libras quando ele se foi. Mais nada. Onde está Tyndale agora? Eu não sei. No andamento do trabalho, eu o vi uma vez em Marburg, apenas isso. Mas ele partiu logo depois. Então, tem notícias dele? Apenas que ele naufragou e seus trabalhos se perderam. Onde está, não posso dizer. E Miles Coverdale? Não é verdade que mesmo agora, Coverdale está em algum lugar colaborando com Tyndale na tradução dos livros de Moisés? Nada sei sobre Coverdale. Se o que diz é verdade, então está melhor informado do que eu. E o que é isto aqui? Eles têm estado abertamente em minha mesa há mais de 2 anos. Eu nunca ouvi que nenhum sacerdote, frade ou leigo tenha aprendido qualquer erro neles. Não pode colocar um galho seco no fogo sem queimá-lo. Nem pode nutrir uma serpente em suas vestes sem ela lhe picar. Você é acusado de estar mantendo aqueles que estão traduzindo as escrituras para o inglês, de ter comprado tratados de Martinho Lutero, de tê-los importado para dentro do reino e, por último, de ter dito que a fé apenas é suficiente para salvar o homem. Qual é a sua defesa e argumento? Não negarei nada disso.
Não tenho defesa, mas me justificarei. Eu sou mercador. O que será de meus empregados se eu for jogado em uma prisão ou for queimado? Precisam de dinheiro toda semana. Quem irá pagá-los? Considere também que meus negócios trazem grandes somas para os clientes de Sua Majestade. Se eu não estiver aqui, este comércio irá parar. Deixe-no ir. E tenha cuidado, mercador. E você irá à Inglaterra? Sim. John, não há homem na Terra que ame mais do que você. Ninguém no Senhor que possa realizar mais do que eu espero e oro por você. Eu realizarei isto lá e não em terra estranha. Apenas seja feliz em realizar isto, seja onde for. Nada o espera na Inglaterra. O que me espera na Inglaterra não é pior e nem menor do que você tem sofrido aqui. Tem passado fome, frio, perseguição e até naufrágio. E além disso, passou muitos anos longe de nosso amor. O que a Inglaterra fará comigo que o mundo não tem feito com você? John, você tem esposa aqui, tem trabalho. Pergunta-me o que a Inglaterra pode fazer. Pergunte aos que não podem responder mais. Pergunte a Bilney, a Tewkesbury, a Bayfield. Sim, e uma vez você me disse que eles terão uma ressurreição melhor. Se Deus me der forças, eu não recuarei do patíbulo. William, eu vou para a Inglaterra, não porque Henrique quer isso, para difundir o Evangelho de Cristo. E como irá difundir o Evangelho de um patíbulo? Quantas pessoas irão ouvir? Que benefício virá disso? Eu preciso subir a Jerusalém. Seja como Deus quiser. Querido e amado irmão, seja sério, sóbrio, sábio e circunspecto, mantendo-se humildemente, evitando questões loucas, explicando a lei verdadeiramente e abrindo o véu de Moisés para condenar toda a carne e provar todos os pecados dos homens. Mantendo então a misericórdia de nosso Senhor Jesus e deixando a consciência ferida ser absorvida por Ele. Querido de meu coração, não há ninguém em que eu tenha tão grande esperança e creia, no qual meu coração se alegre. Nem tanto pelo seu conhecimento e por mais dons que tenha, mas porque você caminha nas coisas que a consciência pode sentir e não a imaginação da mente. Você acredita que o corpo natural de Cristo, sua carne, seu sangue, seus ossos, estão contidos no sacramento? E estão presentes não só como força de expressão? Não. Eu não acredito. Apegue-se à rocha da salvação de Deus. Permaneça e entregue-se a Deus. Ele é nosso Deus e dele é a glória. Como a ovelha caminha para a mão do matador, com um olhar tímido e suplicante para que seu sangue seja logo vertido, eu também suplico a meus julgadores que meu sangue seja vertido agora. Se pela minha morte os olhos do rei forem abertos. Amado irmão, não tema os homens que ameaçam, nem creia nos homens que falam em vaidades. A sua causa é o Evangelho de Cristo. Uma luz que precisa ser alimentada com sangue e fé. Você não está só. Siga o exemplo de todos os seus outros queridos irmãos que sofreram na esperança de uma melhor ressurreição. Carregue a imagem de Cristo em seu corpo mortal e mantenha sua consciência pura e incorruptível. Sua esposa está bem disposta para com a vontade de Deus e não seria por causa dela que a glória de Deus seria obstruída.
Como nosso Senhor Jesus chorou por Jerusalém, ele irá agora chorar pela Inglaterra e irá chorar por aqueles que matam os profetas e queimam aqueles que são enviados a ela. Ele ajuntará os filhos da Inglaterra, assim como as galinhas ajuntam seus pintinhos sobre suas asas. Eu não tenho estudo, William. Mas me parece que em uma boa família, os filhos acreditam em seu pai. Mesmo quando eles não entendem a sabedoria que só os anos podem trazer. É. E às vezes, Sra. Point, uma boa mãe pode dizer a palavra certa para um filho incrédulo. Quem sabe, mesmo agora, o que o bom Senhor prepara para o seu povo. Sabe quem sou? Sim, Sua Graça. O Sr. Stoksley, bispo de Londres. E o que você sabe de mim? Que o senhor é sábio, caridoso... Não minta para mim. Não sabe muita coisa. Tunstall era sábio, caridoso, gentil e bom. Eu sou sábio. Caridade é algo que eu uso raramente, não como enganadores como você. Não, Sua Graça. Agora irei relatar o que sei sobre você. Você é Harry Phillips. Ladrão, mentiroso, um patife e uma vergonha para seu pai. Agora, diga-me o que existe em comum entre nós dois. Não pode haver nada, Sua Graça, entre um mentiroso como eu e a sua boa pessoa. É criatura bajuladora e deplorável. Eu lhe direi. O que você pensa disso? A obediência do homem cristão, prática do prelado, parábola sobre o pecado de Mamon, o Novo Testamento é em inglês. Eles precisarão ser desprezados. E seu autor? Ele deveria ser queimado. Isso. Temos algo em comum entre nós. Diga-me, por que você pensa que William Tyndale ainda vive, trabalha e infecta essa ilha com o seu veneno? Porque é astucioso e se esconde muito bem. Pois então, sua captura requer um homem de semelhante astúcia. Sim, Sua Graça. Este homem é você. Você o achará, o prenderá e o trará para mim. Mas, Sua Graça, deveria encontrar para você a mais escura, fria, úmida cela de toda Londres e lá você terminaria os seus dias. Sim, Sua Graça. Mestre Tyndale? Um momento, senhor. Por favor, leve-o. Deus esteja com você. Sir? Eu sou Harry Phillips, sir. Eu vim me instruir com o senhor. Phillips? Phillips? Eu ouvi sua pregação esta manhã. Uma palavra, se devo dizer, cheia de verdade, poder e muito da glória de Cristo. A palavra era dele mesmo. Eu estava lendo a carta de Paulo à igreja de Corinto. Mas em inglês. Eu sou estudante de Louvain. Lá a palavra é tida como desobediência. Eu vim para cá o quanto antes para ouvir e aprender. Sim, agora me lembro. O Phillips. Os mercadores têm falado de você. Bastante. E de seu interesse na palavra. Acredite, meu irmão, não posso começar a dizer da alegria trazida pela liberdade aqui. Todos falam de Cristo sem medo. A cidade lucra com o mercado inglês. Por essa razão estamos seguros e deixados em paz quando estamos perto da casa dos mercadores. E qual o alojamento? São vários perto da casa dos mercadores? William. Thomas. Harry, este é o meu bom e querido amigo Thomas Point. E a senhora Point. Bem-vindo ao nosso lar. Ouvimos muito sobre você. E eu de você.
Não é menos graciosa do que a mulher que me foi falada por William. Oh, William. Seu valor excede aos rubis. Tem estado muito em Antuérpia? Apenas por pouco tempo. Eu achei a cidade cheia de mercadores ingleses e seguidores do Evangelho na força da palavra de Deus. Está em cada um, Harry. A sinceridade dele favorece o evangelho que lhe vai adiante. Embora eu tema que ele prefira ser mais corajoso do que prudente. A verdade merece audácia. Embora eu me envergonhe de dizer isso a alguém como você. William, estes já chegaram. Ah, estes volumes. Já os conhece? Como a palma da minha mão. Mas não pensei que a providência iria me dar o conhecimento de seu autor. Sem querer ser impertinente, eu preparei uma refeição. O senhor quer nos acompanhar? Madame, está escrito que os anjos têm aparecido com o aspecto de homens, mas vejo que também como mulheres. William, você conhece este homem? Por que pergunta? Eu não sei dizer. Podemos confiar nele? Mas é claro. Como pode pensar mal dele? Parece ser um homem de maneiras tranquilas e bom comportamento. Vamos ao jantar. Thomas, fale com ele. Amanhã. Deixe-o merecer sua confiança. Faz muito bem falar dos perigos de Antuérpia. Um homem poderia se afogar e ser levado numa inundação. A chuva irá passar, acredite. Amanhã estará tudo bem. Mas os inimigos do Evangelho ainda estarão conosco. Se você voltar para a cidade, já sabe que deve ter um guia. Eu devo voltar, tenho várias compras a fazer. Mas, diga-me, fala de perigo? O mestre Tyndale não teme que alguém possa ser subornado? Um amigo, talvez? Mestre Tyndale pensa bem de todos os homens. Algumas ideias não encontrariam lugar nele. Eu trago muito ouro. Para quê? Para minhas compras. Bom. Nosso amigo está gostando muito da cidade. Mas existe muito sofrimento. E alguém está sempre temeroso que alguma nova praga apareça. Mas Deus está aqui, desenvolvendo sua vontade. E você também. Eu gostaria de ir com você para testemunhar sua pregação e ministério. Então venha. Há sempre trabalho. E você, Thomas, também nos alegrará? Amanhã eu irei para Londres. Os negócios me tomarão algum tempo. Então seremos eu e você, William. Trabalharemos na palavra de Deus de manhã e depois iremos comer. E tudo por minha conta. Se é seu desejo. É claro. Claro que sim. Mas, então, um momento. Aqui, meu amigo. Isto é suficiente. Devemos fazer com o nosso vizinho o que Cristo fez por nós. William! Harry! Pensei que tivesse perdido você. Perdoe-me. Parei apenas para conseguir este volume. Um presente para o meu tutor. Você parece conhecer essa cidade melhor do que eu, Harry. Bom dia. O trabalho matinal faz muito bem. É para a glória de Deus. E pela graça de Deus. É Ele quem faz o trabalho se nós o deixarmos agir. E assim nós ganhamos o nosso pão. William, eu acho que fui roubado. Roubado? Onde? Eu não sei. Não faz mal. Eu levava só alguns shillings. Só que eu ia pagar a sua refeição. Eu tenho dinheiro. Eu pagarei a refeição. Não, está proibido. Este convite foi meu. Talvez você me empreste o dinheiro que eu perdi. Claro. Pronto. Aqui está. Eu lhe pagarei assim que voltarmos, tá? Quando puder, Harry. Quando puder. Estou lhe devendo duplamente, William. Fuja! Harry! Fuja! Salve-se! Sim. Este é o homem. Levem-no. Castelo Wilworth, Bélgica, 1535. O que eles fizeram? William! E você, meu amor? Está ferida?
Eles o levaram, querido. Eles procuraram. Pegaram seus livros. Ele foi preso no castelo de Vilvoorde, perto de Antuérpia. Após 16 meses na prisão, Tyndale fez um simples pedido. Eu imploro a Vossa Senhoria, em nome do Senhor Jesus, que se devo permanecer aqui pelo inverno, Vossa Senhoria diga ao comissário que faça a gentileza de enviar-me, dos meus pertences que estão com ele, um chapéu contra o frio. Visto como sinto muito frio na cabeça e sou afligido pela contínua tosse, que aumentou muito nessa cela. Também uma capa de inverno, pois a que tenho é muito fina. Também uma peça de roupa para agasalhar minhas pernas. Permitam-me ter uma lâmpada à noite. É aterrorizador ficar sentado sozinho no escuro. Mas antes de tudo, peço que ele gentilmente me permita ter uma Bíblia hebraica, uma gramática hebraica e um dicionário hebraico para que eu aproveite o tempo estudando a Bíblia. Mas se qualquer outra decisão foi tomada a meu respeito para ser executada antes do inverno, terei paciência aceitando a vontade de Deus. Para a glória da graça do meu Senhor Jesus Cristo, cujo Espírito eu oro, que possa dirigir sempre o vosso coração. Amém. William Tyndale. O pedido de Tyndale foi negado. É de cortar o coração. Um pedaço de pano, um boné e um casaco. E isso não foi o pior. Pior não deixarem ler a Bíblia depois de tudo que passou. Parece que Tyndale queria continuar seu trabalho, principalmente a tradução das escrituras em hebraico. Ele havia publicado o Pentateuco em 1530 e, enquanto isso, havia traduzido outras porções da Bíblia. É claro que ele gostaria de continuar com seu projeto e com seu estudo. É triste e lamentável ver um estudioso tão brilhante reduzido a circunstâncias tão medíocres. Eu serei paciente, permanecendo na vontade de Deus, para a glória e graça de meu Senhor Jesus Cristo. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Quando Tyndale morreu, já haviam 2 Bíblias circulando na Inglaterra. Cada uma continha efetivamente a tradução de Tyndale do Novo Testamento. E muito do seu trabalho foi usado para o Velho Testamento. Quando uma delas, a versão de Coverdale, foi apresentada a Henrique VIII, ele foi assegurado pelos bispos de que não encontraria erros nela. Então, se não existem heresias, em nome de Deus, deixe ser levado para o meio do povo. No ano seguinte, Sua Majestade autorizou uma pequena frase de imenso significado para ser adicionada à primeira página da Bíblia em inglês, realizado com a mais generosa autorização do rei.
Em 5 de dezembro de 1538, Henrique ordenou que toda a igreja na Inglaterra exibisse um livro do maior volume da Bíblia em inglês. Toda a Bíblia, impressa naquele país, era o coração da reforma na Inglaterra. Isto permaneceu como um memorial ao William Tyndale e uma resposta à sua oração enquanto morria. Foi a cuidadosa provisão e proteção de Deus que permitiram que ele desse ao povo uma tradução mais precisa da Bíblia em inglês. Na verdade, 85% do Novo Testamento de Tyndale iriam logo se tornar a base para a versão King James, publicada pela primeira vez em 1611. Quando a tradução terminou, Miles Smith, bispo de Gloucester, preparou um prefácio para o trabalho final. É um trabalho de prosa magnífico, captura tanto o espírito e a intenção desses artistas valorosos que trabalharam tão duro para fazer isso, a versão King James da Bíblia. Quando a data da publicação se aproximava, o interesse de James pela apresentação final de seu livro crescia. Vossa Majestade? Foram os Barkers que tiveram a grande responsabilidade de produzir o trabalho. Estou vendo que estão dando à luz a meu filho. Sim, Vossa Majestade. Vocês parecem mesmo com parteiras. Continue. James ainda não tinha visto sua tradução ou o famoso prefácio impressos. E quando ele viu, por vários motivos, ficou profundamente comovido. A tradução abre as janelas para que entre a luz e remova a cobertura do poço para que cheguemos à água. O poço. A água. A água da vida. As folhas para a cura de uma nação. Um milagre. Um milagre.